Aí quando eu puder começar da ideia, please. Eu acho que já foi. Manda Ah, bala então pra show. mim. Então, show. Então, hoje, até comentei com a Bruna que eu estou animado, porque a gente está quase podendo fazer quântica de verdade. Então, a gente vai falar do teorema espectral, a versão dele, no caso geral, né? Porque o teorema espectral, eu vou mostrar por que ele chama teorema espectral também, por que ele é igual na dimensão física. Mas é isso. Aí vai ser a primeira parte, eu vou mostrar aplicações dele. Aí depois a gente mostra a prova e depois tem uma última parte falando de computadores. Isso daqui está relativamente solto no capítulo, mas não tem muito problema. Tipo assim, tá aqui, mas a gente precisa do teorema espectral para definir de maneira agradável o que é um computador. Então faz sentido estar aqui, mas vai ficar um pouco solto. Então, aplicações. Então tá. O nosso objetivo todo aqui é conseguir falar o que é mecânica quântica. E a gente escolheu uma descrição axiomática dela para a gente poder falar de maneira precisa. Então a gente tem aqueles axiomas lá do começo do semestre e a gente está há muito tempo fazendo tanta coisa super viajada, né? Então hoje vim aqui quase lá porque a gente está quase podendo fazer sentido desses axiomas. A gente conseguir entender como que ele está descrevendo algum fenômeno físico. Então esse aqui é o axioma 1, que é o que descreve o que são sistemas quânticos. Então todo sistema quântico possui um espaço de Hilbert complexo associado a H. Um estado físico é só um vetor que tem norma 1. Ok. Além disso, se esses vetores, se esses estados diferem por uma constante, então por multiplicação por um número complexo, então eles representam o mesmo estado físico. Eu vou explicar por que isso. Então, essa aqui é uma versão simplificada, na verdade, porque isso daqui seria de estados puros, só puros, mas como a gente não vai entrar muito em detalhe nisso hoje, coloquei essa versão simplificada para ficar mais fácil o que está acontecendo. Então, um sistema quântico vai ser um espaço Hilbert e vai lá, o estado vai ser um vetor unitário. Então, esse é o primeiro axioma. O segundo axioma a gente também já consegue entender. Peraí, então, os sistemas quânticos, eles moram num espaço projetivo complexo de dimensão infinita. Espaço Hilbert, sim. Não precisa ter infinito, né? É um espaço projetivo. Por quê? Ah, sim. Porque... Sim, você está cocientando aqui e te dá um tanto de círculo. Você está certo. Me perguntou por que o pessoal não fala isso. Ah, sim. Mas que eu falei, essa aqui não é a definição certa. Né? Às vezes eles nem entram muito em detalhe nisso. Ok. Tá. Então, o axioma 2, a gente também já consegue entender com a teoria que a gente desenvolveu até agora. O que são os observáveis? Um observável... Nossa, tá tendo obra. Tá. Um observável vai ser só um operador autoadjunto. Então, e a gente sabe o que é isso. É o operador tal que A igual a estrela. A gente sabe definir que é a estrela, porque esse DA aqui a gente sempre assume que ele é densamente definido e tal. Então, tudo faz sentido. Então, a gente tem esses dois. Só que, tipo, com isso daqui a gente não faz muita coisa, né? Assim, ok, tá, e daí? Então, aí, finalmente, o axioma de medição, ele vai vir para salvar a gente e falar o que, de fato, isso tem a ver com o que eu posso medir no laboratório. Que o que importa é física. Eu não posso só falar um tanto de coisa aleatória e não conectar com a realidade. Então, o teorema espectral permite a gente fazer isso, por isso que eu vou enunciar ele agora. A prova vai ser só depois, mas eu vou enunciar ele agora. Então, ele é um teorema muito poderoso e ele vai permitir a gente fazer muita coisa, muito legal. Então, seja A um operador autoadjunto, então vai existir uma única medida. Eu coloquei aqui a sigla em inglês porque é Projected Value Measure. Então, eu sempre vou chamar de PVM, tá? Não vou ficar falando Projected Value Measure. Então, existe uma única PVM, P, que vai do espectro, que vai da sigma álgebra de Borel de R para H. Nossa, aqui tá L de H, né? Toma valor em projeções, tal que a integral da identidade em P, da identidade em R, ou seja, você tem a inclusão aqui de R em C, é igual a A, ele é único. Então, além disso, eu tenho que o espectro de A tem medida total. Mas o que significa medida total nesse sentido? É que P do espectro de A é igual à identidade de H. Então, isso daqui você pode olhar, isso daqui está falando que se eu tenho que
eu tenho um conjunto que está contido em R menos o espectro de A, isso daqui implica que P de E é igual a zero. Aqui o operador zero, né? Então isso aqui é muito bom também, porque a gente sabe que o espectro representa mais ou menos o que você pode medir. Então não poderia ter uma coisa completamente fora do espectro e ser mede da positivo. Tá. Então, ok, esse vai ser o teorema que a gente vai provar hoje. Mas antes eu vou falar de algumas coisas que finalmente a gente pode falar. Então, esse axioma vem para mim falar o que a gente vai medir. Então, mais ainda quase lá, porque a gente está quase. Falta. Acho que esse aqui é o terceiro. E depois só faltam mais 2 axiomas. Um próximo a gente vai ver na próxima aula e vai estar tudo show. Então, para um observável, há um observável, ou seja, um operador autoadjunto, e é um boreliano qualquer, e psi um estado, olha só, tem muita coisa aqui. A probabilidade do valor medido de A. Então, isso daqui, você tem um operador A e um sistema quântico, que está no estado psi. Então, você vai lá no seu experimento e mede A, no sentido... Você mede, no sentido que você vai pegar um número, vai ganhar um número aqui. Então, ou um conjunto de números. Então, quando você vai medir o valor que você vai medir de A, então a probabilidade dele está em E, ou seja, isso aqui é só um conjunto de números reais, né? Está aqui em R, vai ser dada por psi, a medida associada ao observável avaliada em E, então isso daqui é uma projeção, né? E psi. Então, o que isso daqui está me falando é que para cada psi pertencente a H, com norma 1, eu tenho uma medida que vai daqui para R, onde isso daqui me diz justamente, aqui vai para 0 e 1, é uma medida de probabilidade. Então ela me diz justamente qual que é a chance de quando eu meço alguma coisa, então eu estou medindo A, dele estar nesse intervalo que eu estou medindo, nesse mensurável, né? Aqui os conjuntos são mensuráveis. Então a gente tem que o axioma, o teorema do espectral nos dá um jeito de medir as coisas. Então, eu vou apagar aqui. Só que agora eu queria lembrar. Isso daqui tá um pouco estranho, né? Tipo assim, é tranquilo e tudo, mas aí eu quero fazer algumas comparações com o caso de dimensão finita e ver por que isso daqui faz sentido. Então, só lembrando, o que eu estou falando é que para cada psi de norma 1, eu tenho uma medida μpsi, tal que μpsi de E, onde é um conjunto mensurável aqui da reta. Isso daqui é igual a probabilidade, só porque isso daqui é o que a gente está vendo, do valor medido de A estar em E. Então, isso daqui é muito legal. Ok. Então, agora vamos fazer... Olha, isso daqui é muito esotérico, né? Está com uma medida projetiva. Desculpa, alguém quer falar alguma coisa? Oi, Bruno, eu só queria te perguntar, esse sigma é de sigma álgebra mesmo, né? Não é de... Sim. Essa notação fica confusa, mas eu estou meio que seguindo... a sigma álgebra de Borel só. Então, isso daqui é a menor sigma álgebra que contém todos abertos da reta. Então, ok. Aí, então, a gente tem esse axioma de medição, aí eu queria ver, como que isso me dá aquele trem? Eu vou falar aqui. Isso daqui é uma coisa que quem já fez um curso de mecânica quântica já ouviu falar, que na mecânica quântica a gente mede os alto-valores dos observáveis. Então, como que isso me dá isso? Isso daqui, a princípio, é falso. Então, um exemplo é que se eu tenho aqui o operador momento, né? O operador posição, ele pega uma função de onda psi de x e leva em x psi de x, óbvio, com os domínios adequados e tudo, tem que olhar bonitinho, mas isso daqui não tem nenhum alto valor. Então, nossa, então eu não meço posição, não existe posição. Não, é porque esse caso daqui é estranho, ele está em dimensão infinita e tudo. Mas a gente vê que pelo menos isso daqui é retornado no caso de dimensão finita. E não vale só em dimensão finita, mas em dimensão finita sempre vale da forma mais simples.
Então, bem, seja aqui um operador autoadjunto, que vai de CN para CN, como é que a galera fala lá? Então, isso aqui é diagonalizável. Então, existe uma base de autovetores aqui, tal que A igual a lambda I é I. E eles falam assim, que se eu tenho psi, que é igual a alfa I, é I, aqui eu estou assumindo que todos os autovalores são diferentes, tá? Só por simplicidade. Então o que eu estou falando aqui, lambda I é diferente de lambda J. Então, virou um círculo aqui, né? Aqui eu tenho, se eu tenho um estado representado por isso, então eles falam que a chance de medir lambda I é igual à norma de alfa I ao quadrado. Porque isso daqui está falando que isso daqui é a parte dessa função de onda que está me dando o alto valor lambda I, né? Que é a parte relacionada a I. Então, isso daqui tem a probabilidade... lembrando que a soma disso ao quadrado dá 1, porque esse vetor aqui eu estou assumindo que ele é unitário, né? Então, como que eu recupero isso dessa coisa aí que a gente escreveu? Então, olha, o teorema espectral para dimensão finita fica muito simples. De novo, aqui eu tenho A, que vai para CN, ok? Então, eu tenho esse A, então, autoadjunto, aqui, autoadjunto, tem que ser autoadjunto. Então, o teorema espectral em dimensão finita, ele fala que A é igual a soma de em I de lambda I, projeção no alto espaço de A menos lambda I. Né? Isso aqui está me falando que tem uma base de autovetores, ele me dá isso. Isso daqui é fácil de checar, que isso aqui é igual a falar existe uma base ortonormal de autovetores. Então, eu vou escrever assim, tá? Porque fica mais fácil. P vai ser lambda I, projeção em PI, tá? Só para não ter que ficar carregando a anotação muito. Onde PI é a projeção no alto espaço relacionada a lambda I. Nesse caso aqui, eles são todos unidimensionais, porque eu estou pedindo que todos os autovalores sejam diferentes. Então, nota que eu vou definir uma medida. Qual que é o espectro de A? No caso de dimensão finita, os espectros são só os autovalores, que é só isso. Esse aqui é o espectro de A. Então, eu vou definir uma medida que vai do espectro de A, depois eu tenho que estender para a reta toda, mas para L de Cn. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lambda I e mandar na projeção no alto espaço associado. Então, agora vamos checar. Isso daqui vai ser uma medida projetiva. Olha, está tomando valores em projeções. Isso daqui é uma projeção ortogonal. Isso daqui é uma projeção ortogonal. Tá tudo certinho. E agora, note que eu falei que eu quero que a integral de IR de dp tem que ser igual a A. Mas, olha, aqui essa integral, eu falei que sigma de A tem medida total. Então, isso daqui eu posso integrar só sobre sigma de A e fazer a integral da identidade em sigma de A. Só que a identidade em sigma de A é só isso daqui, ó. Soma de lambda I, a função indicadora de lambda I. Então, eu sei que a integral disso é, por definição, soma de lambda I, P de lambda I. Isso daqui, por definição, é soma de lambda I, PI. Então, eu tenho o teorema do espectral antigo. E agora, se eu falar... Agora, só vamos olhar a última coisa, que eu quero ver a probabilidade. Então, pelo que eu falei lá, suponha que psi igual a alfa I aí. Aqui eu estou usando soma de Einstein, tá? Só porque
Então, eu tenho psi igual a isso. Então, o que eu falei aqui, toma um alto valor aqui. Então, qual que é a chance de eu medir? Eu falei que isso daqui é por definição. Psi, a chance de eu medir e conseguir lambda i é P de psi, P de lambda i, psi. Só que isso daqui é só projeção na componente AI. Então, isso daqui fica psi vezes alfa i AI. Aqui não é mais soma, essa notação ficou confusa. Aqui não é soma, tá? Então, como tudo aqui é ortogonal, isso daqui dá justamente noma de alfa i ao quadrado. Então, a gente recuperou, o caso finito funciona. Agora, outra coisa muito boa que o teorema espectral nos proporciona é o cálculo funcional, que a gente precisa para definir evolução temporal. Então, aqui, para f uma função mensurável, na apresentação do Rafael e do Douglas, eles definiram. Então, para qualquer operador autoadjunto, eu defino f de A, ou seja, é como se eu pudesse avaliar a função f no meu operador. Isso daqui é simplesmente isso, onde dp é a única medida associada. Então, isso daqui está bem definido unicamente, porque essa medida aqui é única. Então, isso daqui vai dar para a gente o jeito de fazer evolução temporal, porque a evolução temporal vai ser dada por uma exponencial. É uma função que vai de R em C, se tiver um I aqui. Então, a gente vai ter como construir a evolução temporal a partir disso. Aí, uma última coisa, eu queria falar do cálculo funcional em dimensão finita, porque, de novo, isso daqui é a princípio super estranho, né? Então, de novo, pega aí um operador autoadjunto, então já vou escrever ele pelo aquele mesmo resultado. A gente sabe que o operador autoadjunto se escreve assim, onde isso aqui são projeções ortogonais. Então, eu vou mostrar a exponencial de A. Em dimensão finita, a gente sabe que a exponencial é definida assim, ó. Desculpa. Né? Isso daqui é o E elevado a A. Então, mas olha só, o que eu falei é que eu quero que isso daqui seja a integral da exponencial dp de A. Então, nossa, como que isso vai me dar a mesma coisa? De novo, isso daqui vai ser só igual da exponencial restrita a sigma de A, porque o sigma tem medida total em sigma de A, em dp de A. Só que agora, olha que a exponencial restrita a sigma de A é igual a soma de lambda i, indicadora de lambda i. Aí você pode perguntar, por quê? Porque isso daqui é a função, que é só uma função que vai do espectro de A para R aqui, no caso. Então, se você olhar aqui, esse daqui é só a função que pega lambda i e leva em E elevado a lambda i. Então, desculpa, aqui está errado. Que é soma de E elevado a lambda i 1 sobre lambda i. Agora vamos calcular o cálculo funcional disso. Então, isso daqui é integral em sigma de A da soma de E elevado a lambda i, a função indicadora de lambda i. Isso daqui é simplesmente soma de E elevado a lambda i, a projeção i. Aí, se você olhar, isso daqui é justamente a exponencial de A, nesse caso anterior. Isso daqui é fácil de checar. Só se jogar na base. Então, de novo, em dimensão finita, tudo era igual a gente lembrava. Então, a última coisa que eu vou falar de valor esperado, que eu achei muito interessante também, é que eu vou falar por que a gente quer que A seja igual à integral da identidade. Por que isso daqui faz sentido? A gente tem isso, né? Isso daqui que o teorema espectral fala pra gente. Isso daqui determina unicamente a medida e o operador autoadjunto. Se você tem um, você tem outro. Se você tem esse, você tem esse.
Oi, posso só fazer um comentário rapidinho? Claro. Só talvez que vale a pena reler aquele material, ou rever, né, tá gravado, aquele material que eu escrevi das primeiras apresentações, especialmente do último dia. Eu vou deixar o link aqui, a partir da sessão que é sobre a axiomatização na mecânica quântica, para entender qual que é o papel do cálculo funcional, né? Sim, entendeu? Relembrar o que eu dei de motivação e talvez encaixar ela melhor com o que a gente está vendo agora. É que vai ficar importante na próxima, que eles vão ter que falar e usar mais explicitamente. Beleza, só isso. Valeu. Então, só a última coisa, esse valor esperado aqui. Então, se você tem suponha que você tem um conjunto x1, xn, onde isso daqui são coisas que podem acontecer. Por exemplo, você tacar o dado e sair cair um, tacar um dado, cair dois, tacar um dado. Então, e cada xi tem uma probabilidade pi de acontecer. Então, isso aqui eu estou falando, eu tenho que soma de pi é igual a 1. Isso aqui é o que eu estou falando. Então, cada xi tem chance pi de acontecer. Então, o valor esperado desse conjunto aqui, você chama assim, ó, é só isso. Isso daqui é o que você chama de... É uma média ponderada, né? Então, qual o valor que você espera? Uai, faz uma média ponderada e vê ponderado pelas probabilidades. Se todas as probabilidades forem iguais, você vai ter só a média aritmética. Então, isso é o que você chama de valor esperado. Só que nota que isso daqui, eu tenho uma medida de probabilidade que vai de x que vai das partes de x para 0 e 1, onde você só tem que definir ela nos conjuntos unitários, onde xi é elevado em pi. Então, isso daqui é igual a integral, fica um pouco esquisito, da identidade de x dessa medida de probabilidade. Isso daqui, em x, é calcular a média ponderada. Então, agora, nota que... Então, o que significa? Eu vou calcular se eu tenho A, um observável, e psi, eu tenho que é um estado normalizado. Vamos ver o valor esperado aqui. A gente sabe que isso aqui me dá uma medida de probabilidade. Então, olha, então eu só quero calcular a integral da identidade. Eu quero calcular a integral da identidade em R. Isso aqui vai me dar a média ponderada. Dmi de psi. Só que se vocês se lembrarem, isso daqui é exatamente o quê? Psi, integral da identidade em R, dp, dpa, de psi. Só que isso daqui é igual. A gente sabe que isso daqui é A. Por definição, pelo teorema espectral existe, e isso daqui caracteriza o nosso operador alta de 1. Então, isso daqui é A psi. A psi. Então, o que eu estou falando é que o valor esperado de uma medição é só você fazer isso daqui. Isso daqui é o valor esperado de A no estado psi. Vou escrever assim. Isso daqui é muito legal, porque isso aqui é outra coisa lá na quântica, que você vê na graduação, que fala que o valor esperado do observável é você fazer isso aqui, ó, onde A é o seu operador. Então, de fato, faz sentido. E no caso finito, você recupera exatamente esse caso aqui, ó, onde você só faz uma média ponderada dos autovalores. Então, é muito legal isso. Então, agora, acabou minha parte, eu vou voltar depois, mas agora eu vou passar a palavra para o Fred.
Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá um pouco Sim. baixo só. Mas... Ué, será que eu... Pra mim tá de boa. Não, melhorou. Não sei o que aconteceu. Vou compartilhar aqui. Como é que faz para entrar? É Ctrl H aqui? Já tá aparecendo. Não, mas tem um modo mais cheio. Ah, Ctrl L. Ok, eu vou falar da demonstração agora do teorema espectral. Eu vou passar assim, os detalhes eu não fiz todos. O próprio Schuller também deixa de exercício. Eu acho que tem muita conta, assim. Eu já vou passar bastante conta. E aí eu não achei que valesse a pena fazer tudo, não. Mas eu vou passar a motivação por trás dessa demonstração e vou relembrar algumas coisas que a gente quer. Primeira coisa, relembrando, PVM é um mapa que associa cada boreliano, uma projeção ortogonal, e ele tem que satisfazer essas duas propriedades. A gente viu na aula passada que eles vão satisfazer mais coisas, mas essas duas implicam as outras, então elas são as únicas importantes mesmo. Além disso, para cada PVM e um vetor, a gente tem uma medida associada a ele. A gente nota que se esse vetor for normalizado, essa medida vai ser uma probabilidade. Então, está de acordo com o que a gente quer, que é ter a probabilidade da medição se encontrar no conjunto ômega, no caso. E esse que é o sentido físico dessa medida. O sentido matemático é essa função daqui. Aí também a gente nota que a gente pode definir uma medida complexa definida pelo produto interno entre psi e o φ. Aí essa medida complexa, ela vai depender de φ e de psi, ela não vai ser só mais valores reais, né? Porque nessa passada, como o P ele é projeção ortogonal, ele é autoadjunto e idempotente. Então a gente pode colocar P ao quadrado aqui, passar adjunto, e isso aqui vai dar um módulo, que é sempre real positivo, né? Mas agora a gente não pode mais fazer isso, então isso aqui não necessariamente vai ser real positivo. Isso agora é uma medida complexa. Mas a gente também pode recuperar essa medida. A gente nota que essa medida define unicamente a transformação P de ômega, porque a gente pode pegar isso aqui ser basicamente, se você pega uma base, a gente está obtendo as coordenadas da imagem das bases na base. Então, se a gente tem essa informação daqui, a gente recupera o PVM. Então, eu já reduzi o problema de obter o PVM para o problema de obter só essas medidas complexas. Mas a gente pode fazer melhor que isso, porque a gente pode reobter essa medida complexa pela medida real, através da identidade de polarização. Vocês devem ter visto isso em álgebra linear 2, eu não sei se viram, se não viram. É só uma fórmula para a gente conseguir o valor de um produto interno a partir da norma determinada pelo produto interno. Aí, aplicando isso, se a gente tiver todas as medidas relacionadas a todos os vetores, a gente consegue as medidas complexas, e as medidas complexas recuperam o PVM. Então, a gente reduziu todo o problema de construir um PVM ao problema de conseguir só as medidas relacionadas aos vetores. Só relembrando, a gente quer mostrar que para todo mapa A existe um PVM associado a esse mapa e tal que a integral da identidade por esse PVM vai dar o mapa A. Isso eu vou relembrar mais tarde, mas eu estou falando isso porque é como que a gente está reduzindo o problema a outras coisas mais simples. A gente também definiu a resolução da identidade, que é simplesmente a probabilidade do... Na verdade, isso ainda não é uma probabilidade, né? Isso daqui é uma projeção ortogonal, mas aí ela é da medida de menos infinito até lambda. A gente consegue recuperar o PVM a partir dessa resolução da identidade só. Ela vai satisfazer essas propriedades, eu acho que a gente viu aula passada também. E
para cada resolução da identidade e um vetor no espaço de Hilbert, a gente vai ter a medida associada a ela. Essa daqui é a probabilidade da gente conseguir a medição nesse estado psi, a gente conseguir a medição entre menos infinito até lambda. E lambda é um intervalo fechado, né? A gente obtém por isso. Ela vai ser não decrescente e contínua à direita, por causa das propriedades do P lambda. A gente vê aqui que a gente tem um limite. Continuidade à direita sai disso daqui. E ela é não decrescente por causa da 2, né? A gente também observa que se a gente tiver uma função que é contínua à direita e não decrescente, a gente consegue também a medida relacionada à distribuição dela, que é a medida de Lebesgue-Stieltjes. Isso é definido mais formalmente no curso de medida. Eu não sei se chegou a falar na aula de medida, eu acho que não. Mas basicamente a gente pode integrar de menos infinito até um ponto e aí a gente obtém a medida do intervalo. E aí isso vai definir uma medida nos borelianos, no caso. E ela é única a menos de constante, mas como a gente quer que a medida do menos infinito seja zero, a gente vai ter a unicidade. Ou seja, a gente conseguiu reduzir o problema de conseguir um PVM ao problema de conseguir só essas medidas, só essas funções de distribuição de medida, para cada vetor psi, no espaço de Hilbert. Tá, a motivação que a gente vai fazer é um pouco diferente. A gente, geralmente, o teorema espectral, assim, pelo menos em outros livros que eu li, ele começava fazendo caso finito, aí depois ele passava para o infinito, ia generalizando. Ele definia o cálculo funcional antes de mostrar o teorema espectral, mas a gente fez tudo já supondo que o teorema espectral era verdadeiro, aí a gente definiu um cálculo funcional, e agora a gente tem só um problema, que é para cada operador Haupt-adjunto, a gente quer um PVM que satisfaz essa forma. Ou seja, que a gente... Lembra que a gente integrou... a gente definiu também a integral por uma função que vai dos reais nos complexos de um PV, em relação ao PVM, esse dp aqui. O Pzão é um PVM, né? A gente quer, para cada A, a gente vai querer encontrar o PVMP, tal que vale essa identidade. A gente já mostrou antes no teorema espectral inverso que para cada PVM a gente recuperava um operador Haupt-adjunto que é dado por isso. Agora a gente quer mostrar o sentido contrário, que para cada operador Haupt-adjunto existe um PVM. A gente vai começar essa demonstração ela é melhor no sentido físico também, porque a gente vai conseguir uma fórmula mais ou menos explícita de como calcular as coisas. Aí a gente vai começar, a gente pega um operador Haupt-adjunto que satisfaz essa fórmula para algum PVM, e a gente quer ver como que a gente consegue, a partir desse operador, isolar o PVM, né? Aí depois disso a gente vai generalizar para todos os operadores Haupt-adjuntos, e aí a gente vai mostrar que isso forma de fato um PVM que satisfaz o teorema espectral. A gente começa então supondo que o operador ele é definido por um PVM. Daí a gente vai calcular uma fórmula que chama fórmula de inversão de Stieltjes. Agora, para a gente motivar, né? A gente tem um operador Haupt-adjunto A, é dito spectrally decomposable. Eu não sei qual que é a tradução. Eu não... Fiquei meio estranho as traduções, né? Eu abreviei para ED. Se existe um PVM... Espectralmente decomponível, né? É meio estranho em português, não sei, mas... Eu vou mudar, então. Eu coloquei a sigla mesmo. Mas se existe um PVMP para o qual satisfaz isso. A gente começa supondo que ele já tem esse PVM, e aí a gente vai encontrar uma fórmula para resgatar as medidas
a partir do A e sem recorrer ao PVM em si, porque a gente ainda não sabe não sabe explicitamente qual que ele é. Aí depois a gente vai mostrar que para qualquer operador autoadjunto A, a gente tem um PVM usando essa mesma forma. A gente relembra que a gente pode definir o cálculo funcional, que é uma função mensurável de domínio real e que ela vai nos complexos. A gente pode aplicar essa função no operador através dessa forma. Mas para isso ele precisa ser espectralmente decomponível, porque a gente só definiu a fórmula em torno de um PVM, que satisfaz isso daqui. Então, para a gente ter o cálculo funcional bem definido, a gente vai ter que demonstrar que todo operador tem uma decomposição espectral e ela é única também. Se a gente aplica uma função que tem imagem real em A, a gente mantém o operador autoadjunto, porque quando a gente pega a adjunta de F de a gente pode simplesmente pegar o conjugado de F, porque a gente relembra que na aula passada a gente mostrou que essa operação de o cálculo funcional era um morfismo entre álgebras e estrela, e aí a conjugação tomar o adjunto em um se reduz a tomar o conjugado complexo no outro. E aí o conjugado complexo de uma função real é ela mesma. Então a gente continua com o operador autoadjunto. Essa definição, ela já tinha sido usada antes, já tinha sido feita antes, e a gente vai usá-la bastante para conseguir calcular as funções de distribuição. Se Z pertence ao conjunto resolvente, ou seja, se ele não está no espectro, a gente define o resolvente de A como a inversa de A menos ZI. Esse I é a identidade que vai do espaço de Hilbert nele mesmo. A gente observa que pelo cálculo funcional, se a gente define essa função RZ, uma função que vai dos reais nos complexos, ela leva lambda em 1 sobre lambda menos Z, então o cálculo funcional, porque ele vai ser um morfismo entre as álgebras, a gente vai ter que essa função R aplicada em A vai ser exatamente o resolvente de A no ponto Z. Essa função R é para cada Z, ela é uma função real, tá? Aí, se a gente fizer alguns cálculos, a gente pode calcular essa. A gente vai usar esse produto interno aqui bastante para conseguir a identidade, a fórmula de inversão de Stewart. Mas aí, para cada resolvente, a gente tem que o produto interno de um vetor pela imagem pela imagem do vetor pelo resolvente, a gente tem que é isso daqui, isso pela observação acima, que é R de Z aplicado a A. Mas isso daqui, pela definição da medida mid-psi, é exatamente essa integral. E aí, essa função daqui é simplesmente essa daqui. Então, a gente tem essa igualdade. Quando a gente faz isso, a gente obtém a medida mid-psi aqui. A gente quer agora conseguir isolar ela de alguma forma para a gente recuperar ela, usando apenas o resolvente. Quando a gente coloca o resolvente aqui, a gente não está usando a princípio que ele tem uma decomposição espectral, operador A. Para isso vai ser importante a gente definir funções de Glotz, que vai ser bem importante para a gente conseguir a fórmula de inversão e depois para o teorema espectral. Uma função de Glotz é uma função dos complexos que mapeia o plano complexo superior nele mesmo. Ou seja, que se a gente tem um conjunto com imagem não um ponto complexo com imagem não negativa, ele vai num ponto complexo com imagem não negativa. É isso que está falando a definição. Agora a gente vai observar que essa função anterior aqui, quando a gente considera ela como uma função de Z,
Z é um valor complexo, né? Ela vai ser ergótica para todo A autoadjunto e espectralmente decomponível. A gente precisa dessa condição porque a gente só definiu... Não, a gente não vai precisar dessa... A gente vai mostrar que isso generaliza para todo A autoadjunto. Mas a gente usa a igualdade passada primeiro. A gente tem a imagem disso, a imagem dessa integral, mas por definição é a integral da imagem. Isso daqui é simplesmente metade dessa função menos o complexo conjugado dela. Mas quando a gente pega o complexo conjugado, a gente só vai pôr o conjugado de z. E aí, quando a gente faz essa conta aqui, multiplica cruzado, né? A gente obtém exatamente isso daqui. Aí a gente nota que se a parte imaginária de z for positiva, essa parte imaginária desse valor aqui vai ser positiva. Isso conclui que a função é ergótica. Então, para todo A autoadjunto espectralmente decomponível, a gente tem que a imagem é positiva se somente a imagem... A parte imaginária da imagem é positiva se somente se a parte imaginária de Z é positiva. Isso porque esse valor aqui de dentro é sempre não negativo, né? Porque é integral de uma função positiva por uma medida. No caso geral, a gente ainda pode mostrar que ela é ergótica. Aqui a gente vai usar a identidade do resolvente, que eu não sei se chegou a falar, mas ela fala que o resolvente de A, o resolvente em A menos o resolvente em B, é A menos B vezes o resolvente em A vezes o resolvente de B. Caso. Aqui a gente está usando A e B. A e B são valores complexos. A e B como Z e Z conjugado. Aí se a gente tem Z, a gente sempre tem que ter esse Z no... Esse Z sempre tem que estar no... Como é que fala? No conjunto de resolventes, para ser bem definido essa operação daqui. A gente fazendo conta, a gente tem que isso é o número menos o conjugado complexo dele, que é simplesmente a gente trocar a ordem do produto interno. A gente usa que a adjunta do resolvente de A no ponto Z é o resolvente de A no ponto Z conjugado. Isso porque A é autoadjunto. Quando a gente faz essa subtração, a gente obtém esse valor aqui. A gente usa a identidade do resolvente. E a gente consegue passar para fora o Z menos Z barra. E aí a gente obtém isso daqui. Agora a gente pode colocar aqui o R de A Z barra. Isso aqui é o adjunto do R de A Z. Aí a gente pode passar para o outro lado, no produto interno. Isso aqui é sempre positivo. E esse número daqui, ele vai ser a parte imaginária de Z. Então a gente vai continuar com essa relação aqui em cima. Isso vai ser mais importante mais para frente. Que essa função ela é ergótica. Mas eu já demonstrei aqui de uma vez. Agora a forma de inversão de Stieltjes. A gente pega uma matriz uma transformação autoadjunta A, tendo a composição espectral. Como o espectro dela é puramente real, para qualquer T mais I vezes epsilon, com epsilon positivo e T e epsilon reais, esse valor ele vai estar no conjunto resolvente dela. Então a gente pode aplicar a função resolvente de A nesse valor aqui. Aí quando a gente faz essa conta desse produto interno, a gente vai obter exatamente isso daqui. Isso daqui a gente está usando essa identidade aqui, que usa que a função ela é espectralmente decomponível. Que a imagem disso é essa integral daqui. Aí agora a gente usa o teorema de Fubini, a gente pode trocar as integrais de ordem. O módulo desse valor daqui, ele é o quadrado da parte real, mais o quadrado da parte imaginária, o módulo ao quadrado. E a gente também troca as medidas que a gente está integrando.
essa integral aqui dentro, ela vai ser uma integral real mesmo. Então, a gente pode calcular ela explicitamente. Quando a gente calcula essa integral explicitamente, a gente consegue que ela dá o arctangente de t menos lambda dividido por epsilon. Isso avaliado no ponto T1 até o ponto T2. A gente lembra que o gráfico de arctangente ele vai valer π sobre 2 é menos infinito e menos π sobre 2 é infinito. Aí se o epsilon estiver pequeno, a gente vai ter que ele aproxima rápido desses valores limites. Ele sempre vale 0 em 0. Então esse ponto aqui ele é sempre 0. Aí quando a gente vai diminuindo o valor de epsilon, a gente vai querer tomar um limite depois, né? A gente continua sempre com esse ponto fixo, e esses pontos aqui vão aproximando dessa reta aqui em cima, e esses pontos embaixo vão aproximando de uma reta também. E quando a gente plota o gráfico da outra função, dá isso daqui. Ou seja, isso aqui é para epsilon pequeno. Aí a gente pode tomar o limite pontual, no caso, para epsilon tendendo a 0, e aí a gente obtém essa função. Isso aqui é uma função característica. A função característica ela vai ser importante para a gente conseguir determinar a medida, né? A gente lembra que a gente tem essa fórmula, aqui a gente tem a integral de uma medida, a gente quer isolar a medida de algum conjunto. A gente eventualmente vai conseguir a medida do conjunto menos infinito até lambda. Aí, isso daqui a gente conclui que o limite pontual, que eu escrevi S, que é de strong, né? Quando o epsilon vai a 0, isso aqui vai ser exatamente metade da função característica de T1 mais T2 aberto, mais metade da função característica de T1 mais T2 fechado. Isso porque nesses pontos aqui essa função valia 0, né? Então a gente obtém esses conjuntos aqui. Agora a gente pode pegar outro limite, a gente aproxima T2 de lambda por valores positivos e T1 de menos infinito. Aí quando a gente faz isso, a gente obtém que essa integral daqui, ela vai ser a função característica de menos infinito até lambda. Mas a gente lembra agora que a gente tem essa integral, a gente começou com essa integral daqui. Quando a gente integrar essa parte de dentro, a função característica por essa medida, a gente vai conseguir exatamente a medida do conjunto, que era o que a gente queria. A gente queria isolar a medida do conjunto para obter a função de distribuição, e aí depois a gente reobtém a medida, né? Aí quando a gente passa esses limites para fora da integral, essas integrais são sempre finitas, né? É importante notar isso. Então a gente pode usar o teorema de convergência dominada para passar os limites para fora. Aí quando a gente passa os limites para fora, a gente tem que se A é autoadjunto com decomposição espectral e RA é o resolvente, então vai valer essa identidade daqui. Ok, a gente conseguiu agora isolar a função de distribuição relacionada à medida nesse vetor psi a partir do resolvente de A. Isso aqui não está usando. Assim, a gente usa que ela tem decomposição espectral para essa fórmula, porque a decomposição espectral garante que a gente tem a medida associada, mas essa fórmula não depende da decomposição espectral dela. Então, a gente pode tentar generalizar isso, porque isso aqui está bem definido para qualquer A autoadjunto. Então, a gente define a medida com relação ao vetor psi por essa fórmula daqui, pela fórmula de inversão de Stieltjes. A gente nota que essa função daqui, ela é erg-Lotz, né? Então, a parte imaginária dela vai ser sempre positiva, né? E quando a gente tiver a integral disso de menos infinito até lambda, aproximado por valores positivos, essa função daqui ela vai ser crescente. E ela ser crescente é importante para ela ter uma distribuição. Além disso, ela vai ser contínua à direita porque a gente está tomando um limite vindo de cima nessa integral. Então, ela vai ser, por definição, já contínua à direita. Então, a gente tem a medida de Lebesgue-Stieltjes relacionada a ela, que é mid psi,
E agora a gente pode definir esse mid-psi sem depender da decomposição espectral da função, que a gente não sabia se ela tinha, a princípio. Agora a gente obteve essa medida de qualquer função alta-adjunta. A gente está usando que ela é alta-adjunta porque ela tem que ser ergódica para ser crescente, e também porque o espectro dela tem que ser puramente real, porque senão isso aqui pode não estar bem definido. Aí, com essa medida, a gente pode provar que ela vai satisfazer as propriedades do PVM, essa medida. Eu não fiz, são várias contas, assim, mas eu acho que a parte mais importante é a gente conseguir a medida mesmo, porque era isso que a gente queria. A gente queria medir a probabilidade do vetor nos pontos. Então, isso termina a demonstração dele. O Schuller, ele também não faz isso na aula. Ele fala que está nos exercícios da apostila. Mas eu cheguei a ler essa demonstração em outro lugar e ela tem tipo, bastante conta. Eu acho que tem muitos teoremas de análise complexa também. Então, eu achei que não era muito interessante a gente fazer as contas para demonstrar que de fato é um PVM. Mas aí depois eu vou colocar a indicação do outro livro que tem essa prova parecida, usando a forma de inversão de Stills. No livro do Hall tem outra forma, que ele define primeiramente o cálculo funcional, e aí a partir dele ele vai conseguir definir a decomposição espectral para operadores limitados primeiro, aí depois ele estende para ilimitados. Mas ela tem bem mais conteúdo de análise funcional, então eu não sei se vale tanto a pena ver. Mas essa fórmula ela é bem boa porque ela dá uma forma de calcular, né, a função explicitamente através de limites. Então a gente pode jogar no computador e isso aqui aproxima as coisas, né? Agora vai voltar para o Bruno. Opa, pronto. Vocês estão vendo minha tela já, né? Então, Aí essa última parte vai ser rapidinho. Que não falei, ela tá aqui porque a gente vai precisar do teorema espectral para definir o que é um computador, no caso geral. Mas vamos lá. Ok. Então, computadores são importantes porque eles falam o quão diferente, lá no caso finito, eles falam mais ou menos o quão diferente a base de autovetores que você consegue para diagonalizar um operador difere de outra. É mais ou menos isso que ele está te falando. Porque se dois operadores autoadjuntos comutam, então eles são diagonalizáveis na mesma base. Então, meio que você pode medir ao mesmo tempo. Aliás, isso aí vai ser importante para a parte de incerteza, de fazer medições simultâneas e tudo. Mas a gente não vai entrar muito nos detalhes físicos, vai ser mais só para dar definição mesmo, e ter aqui. Ok. Então, no caso limitado, vai ser bem simples definir. Vai ser como a gente sempre definiu, para casos de matrizes, por exemplo. Então, se eu tenho aqui dois operadores contínuos, eu vou definir o comutador deles como operador limitado, que vai ser só AB menos BA, onde AB aqui se lê como A composto com B, né? Estou pensando na composição como multiplicação de operador do mesmo jeito que você pensa para matriz. Então, essa operação vai definir um mapa bilinear e contínuo aqui. Esse daqui fica de exercício se quiser, mas é bem tranquilo, é a mesma prova do que para matrizes. Isso daqui, ele dá LGH a estrutura de uma álgebra de Lie, que é legal. Mas não é surpreendente, porque se você pega as matrizes N por N e faz a mesma operação, isso daqui é uma álgebra de Lie. Aliás, isso aqui é a álgebra de Lie do grupo de isomorfismos lineares. Então, sem muito segredo. Só que, no caso ilimitado, é um pouco mais sutil, porque você pode ter coisas patológicas. Então, para definir AB, eu preciso que a imagem de B seja contínua no domínio de A. Para poder fazer sentido, eu fazer essa composição, senão não faz sentido. Então, agora eu vou dar um exemplo aqui, onde eu posso ter B limitado A densamente definido aqui, e a interseção da imagem de B com o domínio de A ser trivial. Ou seja, o computador não vai te dizer nada.
O único operador que você consegue definir no espaço zero é o zero, então o computador sempre seria zero, ele não está te dando informação nenhuma. Mas, tá, então, vou mostrar como faz isso, é muito simples. Pega aqui A, que vai de um densamente, não precisa nem ser densamente definido, seja aqui. E considere B, que ele pega psi, e B é contínuo aqui, tá? Ele pertence a EDH, onde ele pega psi e mapeia ele em psi, onde psi é qualquer vetor fixo, eu estou fixando ele, que não pertence a dA. Então, isso daqui não pertence a dA, né? Porque dA é um subespaço vetorial, então nenhum múltiplo dele pode pertencer lá. Então, isso aqui nunca pertence a dA. Então, isso aqui está me falando que dA, interseção com a imagem de B, igual a zero. Então, só definir como AB menos BA, o único jeito de definir isso é definir zero. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, não é muito interessante. Então, a gente vai ver como que a gente consegue definir de outros jeitos, no caso de operadores autoadjuntos, pelo menos. E os operadores autoadjuntos, eles têm um jeito muito legal que a gente pode sempre associar para eles com os operadores contínuos, né? Então, primeiro caso, autoadjunto qualquer RB limitado. Então, vão ser várias definições, todas equivalentes, que eu não vou mostrar que elas são equivalentes, o Schuller também não mostra. E ele tirou dessa referência aqui, ó. Eu acho que é assim que escreve. Aliás, é de onde que ele tirou a prova também do teorema espectral, que está igualzinho. Então, ele tirou a prova do teorema espectral daqui e tudo funciona bonitinho. Então, vamos lá, as condições. Então, aqui a ideia é que você tem que pegar um operador com a princípio ilimitado e eu quero ter um jeito de associar para ele um operador limitado. Porque aí eu posso fazer computador normal, porque para operador limitado a gente sabe fazer o computador. Então a gente tem vários jeitos de fazer isso. Então, o primeiro jeito é esse. Então, e a gente vai dizer que A comuta com B. Então, note que aqui não vai ser um operador mais, porque A, B, para caso contínuo, isso daqui era um operador. Aqui a gente não vai definir esse objeto, a gente só vai falar quando comuta ou não. Então, a gente vai falar que A comuta com B se vale qualquer uma das seguintes condições que são equivalentes. Então, o resolvente e dizer de A em Z em B igual a zero para qualquer Z, então não precisa ser para todos, é para qualquer um. E o segundo é que a exponencial de I até, onde isso aqui é dado pelo cálculo funcional, né? É B igual a zero. Isso aqui está sempre pertencente a L de H. Não sei se vocês lembram. Okay. Para algum T diferente de zero. Porque no caso T igual a zero, isso daqui da identidade, a gente não quer isso. Então, esse é o caso, e esse aqui é o mais interessante. Para A e B autoadjunto, eu vou definir que eles comutam de novo, vai ter várias propriedades. Só que aí a primeira é parecida, só que agora o B também não é necessariamente limitado. Então eu troco ele pelo resolvente dele para algum Z. De novo, a mesma condição. Agora eu troco para algum B. Só que agora a gente ganha um interessante, que é esse último, que eu acho que dá uma intuição boa do mais ou menos que está acontecendo. Se o computador de PA, de ômega, e P, lembrando que A tem associado um PVM PA, P tem associado um PVM PB. Então você vai falar que eles comutam, essas condições são equivalentes, tá? Isso de que eu falei, tá naquele livro lá, a prova. Não é tão simples, não, dá bastante trabalho até. Mas tá lá. Não é muito difícil, é só estranho. E não é óbvio. Então, eu vou falar que eles comutam se para qualquer conjunto mensurável, aqui desculpa, para todo conjunto mensurável. Tem que valer agora para todo. Aqui era para algum, que é para todo. Então eu vou ter que os comutadores das projeções comutam. Então isso daqui é o mais ou menos que recupera a ideia intuitiva, né? É que você está falando que os autoespaços, porque, né, P de ômega, isso daqui intuitivamente, e no caso finito vale sempre, isso daqui é mais ou menos a projeção nos autovalores em ômega. Só que a gente viu que tem operador que nem alto valor tem, então isso daqui seria mais a projeção nos autovalores generalizados em ômega. Então isso daqui está falando que onde eles têm autoespaços iguais, eles comutam. Então, mais ou menos que as projeções, eles têm os mesmos autoespaços. Então, eu acho essa última definição a mais interessante,
porque ela é que dá mais intuição. Mas é bom, elas todas são equivalentes, então, sei lá, você tem vários jeitos de olhar. No geral, eu acho que a medida é mais feia de olhar. Então, por exemplo, isso daqui você pode calcular, isso daqui você pode calcular. Então, você tem como olhar